Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Episódio: Tudo é entretenimento. Na Matrix, tudo é entretenimento. Entretenimento, arte, cultura. Por exemplo, ouvir música, ir a um show, assistir um espetáculo de um circo, culturalmente falando, por exemplo, assistir a um jogo de futebol, aquilo que prende a nossa atenção no sentido de um passatempo, ir a uma feira de alimentação, aquilo que nos entretém com a passagem do tempo, aquilo que prende a atenção, nos distrai, recreio, distração. Há passatempos ou entretenimentos antigos, que ainda existem, bastante. Por exemplo, passear, fazer um piquenique, ir a um parque, talvez um shopping, dar uma olhada nas lojas, etc. Brincadeiras, inúmeras brincadeiras, jogos, joguinhos de mesa, festas, né? Boas festas. E continua-se com a questão de passar o tempo. E há entretenimentos modernos, por exemplo, aqui na internet. Várias plataformas que cuidam e fornecem diversos tipos de entretenimento. De uma forma geral, quando esse enorme grupo de seres que num dado momento surgiram da mente cósmica e se identificaram com uma certa qualidade, um extrato exterior da matéria, e ali começaram a exercer as suas atividades, eles entraram em um ciclo longo de entretenimento, de ocupação, em parte inicialmente prazerosa, com a matéria adjacente, criando e manifestando diversas coisas, cuidando e expandindo as coisas criadas, manifestadas, modificadas. Boa parte desse entretenimento no sentido de transformação da matéria. E ao longo dos tempos foi se criando uma cultura desse estar nessa matéria e com essa forma de passatempo, essa forma de entretenimento. Essa humanidade de enxertia, da qual nós fazemos parte de consciência provisória, minoritária, despertável, ampliável e que tem uma necessidade de ser completamente substituída por uma outra que ela mesma ajude a construir como solução para essa penetração nesse longo ciclo de entretenimento, somos nós. Essa consciência provisória que está formada hoje em dia já dentro do próprio ciclo de entretenimento e talvez até como um recurso, devido ao fato do ciclo ser muito longo, é uma contagem de tempo que extrapola o resultado de criação biológica nessa matéria, sejam os animais, sejamos nós, e até para os entes anteriores aos animais, os vegetais, por exemplo, e mesmo os minerais, que embora não tenham consciência como os animais têm, muito menos como nós temos,
nem como os vegetais, já possuem uma condição de transformação ao longo do tempo. Talvez devido a esse ciclo longe é que se tenha, por fim, o resultado dessa personalidade provisória enxertada nesse ser primeiro, que é o nosso ser universal. E talvez por isso é que essa enxertia tenha um período de existência tão curto, uma vez que ela se entretém completamente com a cultura ao seu redor. No início é uma necessidade de sobrevivência. Uma criança precisa aprender os rudimentos da cultura onde nasceu para que ela sobreviva. A linguagem é de extrema importância, saber ali os exercícios fundamentais de se vestir, se banhar, a importância da alimentação, quais são os alimentos, quais vegetais não são alimentos, e notar e adotar o ciclo de atividade ali do grupo aonde nasceu. Acorda-se de manhã com o dia, passa-se o dia em atividades e depois, no final do dia, há aqueles rituais de final de dia, algum tipo de alimentação, banhos, higienização, recolhimento, relaxamento e depois dorme-se. E esses ciclos diários vão passando. Se considerarmos a necessidade que se tem de aprimorar a consciência no sentido de uma atenção aguda, que possa olhar para si, perceber o funcionamento, otimizar o funcionamento, no sentido de estar atento interiormente e exteriormente às necessidades de sobrevivência, às necessidades da sua cultura, às necessidades sociais, e nesse olhar para dentro, identificar essa fonte de força e de reconstrução que está onde está o coração. Vamos repetir aquela fala: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Essa fala, ela é uma tradução de outras falas muito antigas, pertencentes a civilizações muito antigas, que colocavam esse ponto de luz, esse fóton maravilhoso, esse átomo, esse acelerador, esse elemento de energia, essa fonte de força, energia, beleza, movimento, calor, som, esse reator nuclear do ser original, que quando a enxertia, a consciência provisória, treinada por fim dentro da matéria, animando essa matéria, como nós nascemos e aprendemos a nos mover e aprendemos através do corpo. Chega-se, então, nesse ponto que essa consciência pode, então, se reconstruir. E ela precisa fazê-lo dividindo a sua atenção entre o entretenimento, que são os afazeres hoje culturais, hoje civilizacionais, hoje o nosso dia a dia, fazer essas atividades, seja trabalho, seja entretenimento no sentido literal de passatempo, seja num sentido de causas
e coisas tão nobres e necessárias que nós, nas nossas atividades, em geral, fazemos, e coisas de muita importância para o conjunto, seja da comunidade, da civilização, da humanidade, e muitas vezes coisas que nós achamos que são insignificantes, que, no entanto, são de extrema importância para esse conjunto. Por exemplo, a questão de se jogar algo no lixo com uma certa consciência de que isso é um dos maiores problemas que nós temos de sustentabilidade, que é o problema do resíduo sólido. Há o resíduo de cada uma das pessoas e há o resíduo da indústria, que, por colateralidade, nós somos também responsáveis, porque consumimos os resultados da indústria. Então, para se citar um exemplo de algo que precisa, na sua capilaridade, ser feito com consciência, é ao se descascar uma fruta, saber que é algo orgânico, algo que a natureza rapidamente recicla e pega novamente aqueles nutrientes para sobrevivência, o crescimento e a frutificação das plantinhas, dos vegetais, das flores, dos alimentos. Embalagens, que podem ser também reutilizadas, e abrindo um parêntese, sem perdermos o prisma de que, nesse sentido, da finalidade da nossa caminhada, do nosso aprimoramento, da formação dessa consciência lá do mineral, passando pelo vegetal, passando pelo animal, no sentido da sua nuclearidade, porque, sob esse ponto de vista, a eletricidade que está nos átomos que formam o ser humano é diferente na sua efusão, no seu movimento, na sua qualidade dos átomos, da energia que forma um animal, que por si só, devido ao sangue quente, devido a vários elementos nesse sentido, devido à eletrificação proporcionada pelo conjunto de 3 corpos que o animal tem, já cria nesses átomos que vêm dos vegetais, por exemplo, uma capacidade superior. No caso dos vegetais, superior aos minerais. Então, há uma escala ali de eletrificação, podemos dizer assim, ou de despertar das capacidades elétricas nucleares dos elementos que compõem as moléculas que compõem, sejam os corpos minerais, não é? As pedras, elas são uma unidade, e você tem a qualidade sendo puxada para as pedras sempre preciosas, etc. Para os sais, por exemplo, não é? Não só o cloreto de sódio, mas vários outros tipos de cloretos e outras substâncias similares que são sais, ou terras raras, ou terras especiais. Lá na alquimia a gente tem essa noção. E, em seguida, nos vegetais, que se alimentam das substâncias minerais necessárias ali para o seu metabolismo, para os seus processos ali, junto à luz também que recebe, à umidade, e já se possibilita a esses minerais o despertar de outras camadas ali de energia, diferente de quando eles estavam no solo, submetidos apenas às camadas de energia que são, por natureza, elevadas, no caso do planeta Terra, mas ainda insuficiente para a consciência que se tem no vegetal, que é ainda insuficiente para a consciência que se tem no animal, que, por sua vez, é ainda insuficiente para a consciência que tem no humano. E nós, humanos, o nível de energia com que nós trabalhamos e despertamos nesses átomos que vêm sendo beneficiados e capturados por nós na alimentação, no ar, no meio ambiente,
no movimento das correntes telúricas, das correntes de energia próprias do planeta, precisamos despertar nesses elementos uma oitava superior, que é o próximo estado de consciência que precisamos alcançar. Nesse sentido, o entretenimento natural, ou seja, o entretenimento que nós temos com a natureza, devido ao nosso estado de origem, ele precisa ser substituído por um trabalho de atenção acurada. Até então, mesmo as atividades mais importantes que nós podemos destacar, e cada uma delas em uma direção, desde o homem que carrega o lixo até o homem que administra uma usina nuclear ou comanda uma siderúrgica, bélica, ou que pilota um veículo de extrema importância para uma comunidade, etc., ou que dirige pessoas, etc. Essas atividades, por mais importantes que sejam, se compararmos o horizonte que nós e essas pessoas também, nas suas atividades importantes, precisamos todos expandir de uma consciência de responsabilidade com a sustentabilidade. Então, podemos falar de uma responsabilidade sustentável ou de uma sustentabilidade a partir da consciência e da responsabilidade de cada um, que é o momento que isso está ficando forte na nossa percepção de ambientes e de ambientes ao redor do mundo, e N episódios que a gente tem notícia diariamente que vem ocorrendo. E isso demonstra que, mesmo no sentido comum, é necessário um parêntese entre tanto o entretenimento, que é a passagem do dia a dia, às vezes sem tempo de dar uma refletida sobre essas coisas, e que a gente precisa avançar no sentido de uma consciência planetária, de uma responsabilidade ampliada para com os aspectos sutis, que é onde a desarmonia faz com que, no plano material, as coisas desandem. Então, há vários elementos, por exemplo, a sincronicidade, que nos desperta durante o entretenimento, essas coincidências que acontecem nos momentos em que nós estamos seriamente nos nossos trabalhos, mas nós estamos vendo que isso acaba sendo um entretenimento diante da necessidade de consciência, de responsabilidade, de atuar num sentido mais amplo de uma eletrificação dos nossos quatro corpos, como foi falado no vídeo anterior, a fim de que um estado de consciência acima esse estado da mente abstrata, possa se abrir e com ele nós providenciarmos solução para os problemas crônicos gerados pela nossa consciência racional. Então, o próximo nível de consciência solucionará os problemas que o nosso nível de consciência atual, de entretenimento, não conseguiram solucionar. Como a humanidade, o ser hominal, solucionou problemas que os animais não solucionavam, e eles solucionaram o problema, por exemplo, da motricidade, do movimento, que os vegetais não solucionavam. E, por sua vez, os minerais também têm, nos vegetais, modificado a sua natureza e a sua forma energética de ser.
Há um movimento constante da energia, seja no sentido do mineral até o humano, e podemos dizer pós-humano, e há um movimento constante da consciência do mineral até também esse pós-humano. Então, isso é algo completamente natural, mas não acontece por natureza, ou seja, não acontece no entretenimento. Enquanto estamos imbuídos das nossas melhores intenções, das nossas melhores responsabilidades, das nossas melhores qualidades, isso não acontece de maneira compulsória. Isso acontece porque nós fazemos uma escolha pelo autoconhecimento, por olhar para dentro, por reconhecer que há essa fonte de luz dentro do nosso coração e começarmos a trabalhar com isso. É a partir disso, tem uma fala pictográfica, né? Surgida lá no Oriente Médio, é assim que está registrado na história. O reino de Deus está em vós. Então, se pegarmos Deus como uma consciência cósmica, harmônica, generosa, próspera e completamente fluida, no sentido de uma grande e poderosa harmonia cósmica, nós vamos ver que a ideia de um reino, a ideia de um reino, a ideia de um todo sociológico e dotado dos seus elementos para que essa sociologia possa valorizar o indivíduo, possa ser exercitada na sua grandeza, no seu patrimônio, na sua infraestrutura necessária que esse reino, e a palavra reino já traz isso, esse reino, como um potencial, como um arquétipo, como um grande projeto da mente cósmica, embora nós estejamos dentro da Matrix, dentro do aquário que está no fundo do rio, embora de dentro do aquário a gente perceba o rio, possa até se sentir integrado, estamos dentro da Matrix. E só há uma saída. Onde está o teu coração? Aí está a sua fonte de nova energia para novamente, que é a mente abstrata. O entretenimento continua? Sim, o entretenimento continua, mas aí já inicia-se uma outra tarefa, uma outra meta, uma outra forma de realização no sentido desse reino superior da mente cósmica, da mente abstrata, por natureza. É isso. Estude nosso conteúdo, ouça, reouça, ouça antes de dormir, participe das reuniões no Invisível, pense, medite, compartilhe, dê like, inscreva-se, ajude o canal.